Louvado seja Deus, engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que é um Deus de grandeza. Ele é grande, poderoso e exaltado no seu próprio poder. E lembre-se, Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus quer exaltar você no que está fazendo. Deus promete exaltar o seu servo, os seus escolhidos, aquele a quem ele chamou para honrar o seu nome e trazer a boa nova. Deus quer exaltar você em meio a uma parafernália de acusações, de engano. Aquele homem a quem Deus escolhe para trazer a mensagem devida a uma nação, Deus exalta este homem nas suas questões. Amém, Jesus? Nos acompanhe nessa leitura aqui no livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 13, diz assim, o título, irmão, diz assim, o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Versículo 13, diz assim, e o 14, veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido e elevado, e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Claro, essa mensagem fala de Moisés. Quando o povo não reconheceu Moisés, não aguentava ver perdão, a face de Moisés por causa da glória do Senhor. Irmão, o sofrimento na carne, a angústia na carne, o espremer o caldo ruim traz realmente desconforto, traz angústia. Muitas das vezes a necessidade é o cobertor diário do ungido do Senhor. Você pode até questionar a minha fala. Irmão, que isso? Hoje, um ungido necessitado, é a Bíblia que fala, não é eu. Então não convém você questionar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o servo do Senhor agirá com sabedoria. E eu não vejo, não tem como conciliar sabedoria com prosperidade na terra. Não existe isso. Eu nunca vi dizer que um homem sábio, na sabedoria de Deus, agindo aqui na terra, enriquecesse. Não existe isso. Ele pode ser sábio na sabedoria da terra, mas a de Deus faz com que ele ande na frente. Em outras palavras, ele passa a ser exemplo. Não de riqueza, Deus não está falando disso. Deus está falando de ser o carro-chefe, puxar a carroça. Então esse homem será exaltado. Mas quando Deus fala exaltado, irmão, ele não está falando só de um lado. Não. Ele está dando exemplo espiritual. Como Jesus, Moisés, Elias, Eliseu. É que nós pregamos a palavra, muitas das vezes trazemos para a terra. E aí pensamos só no dinheiro. Mas não é isso que Deus está falando. Tanto é que o título, antes no verso 13, o título diz o sofrimento e a glória do servo de Deus. Em outras palavras, existe sofrimento no caminho do servo de Deus. Existe sofrimento, existe passagem onde ele vai sofrer. O lírio está lá, no meio da roseira. O dono do lírio quer o lírio. E como tirar o lírio sem enfiar a mão na roseira? E a roseira? Não tem espinho? Você já viu alguma roseira sem espinho? E se tem espinho, ele não corre o risco de furar a mão? Corre. E se furou a mão? Ele sabendo que para furar a mão, ele vai pegar o lírio? Ele tem que pegar o lírio. Independente do risco ou do furar a mão. Então existe sofrimento no caminho do servo de Deus, do escolhido do Senhor. Ele tem que tirar o lírio de lá e trazer para Deus. As ovelhas do Senhor estão pastando em pastos perigosos, onde tem tantos riscos. E a mentira é o maior risco, o engano é o maior risco. Os lobos estão às soltas, porque eles são carnívoros. E Jesus está nos aconselhando que há muito sofrimento no caminho do servo de Deus por causa da glória de Deus. Não, é Deus que tem que ser glorificado, não é o homem. É Deus que tem que ser glorificado, não é o homem.
para pregar sabedoria, para pregar o amanhã para um povo hoje, tem que ter conhecimento e revelação do Senhor. Senão você vai pegar o de hoje mesmo, pegando hoje para comer hoje. Tem um ditado que fala que é vendendo almoço para comprar janta. Tem muitos pregadores vendendo almoço para comprar janta, pregando o dia de hoje. Mas Deus está falando daquele servo que foi chamado para glorificar o nome de Jesus Cristo com a sabedoria de Deus. Ou seja, você está sempre pregando o futuro para o presente. E desta forma, o teu permear já está preparado. Você será visto como uma pessoa diferenciada, justa, honesta, porque você conhece o futuro. Você sabe o fim. E quem sabe o fim não pode dizer que não sabe. Porque se ele se desviar, ele passa a ser um ímpio. Ele passa a ser uma pessoa desmerecida e descredenciada. Uma pessoa que não traz a verdade aos olhos das pessoas é uma pessoa que engana. A glória de Deus no homem obriga esse homem a ser o carro-chefe. No livro, aqui no capítulo 42, irmão, no capítulo 42, no verso 1, diz assim, Isaías 42, 1, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Eu realmente tenho uma certa dificuldade de compreender que justiça o servo de Deus está trazendo às nações. Eu tenho uma certa dificuldade de compreender. Porque a Bíblia diz o seguinte, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido. Deus não está falando aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Cristo, o Salvador, não. Está falando dos homens, escolhido. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. O título fala o servo do Senhor. Ele não está falando aqui do Cristo que tem que sacrificar a vida para salvar. Não, porque isso Jesus já fez. Mas está falando do servo de hoje que tem o Espírito Santo. E todo o povo de Deus, todo homem de Deus tem o Espírito Santo. Simbolizando o Cristo Salvador, só que desta vez, para, através do servo de Deus, ministrar a palavra na sua boca. E ele trará justiça às nações. O Espírito Santo na vida de um homem trará justiça às nações. A pergunta é, qual é a justiça que você está trazendo às nações? E essas nações pode ser o teu lar, o teu entorno. O ciclo começa com você, sabe? Começa um ciclo em teu entorno, ali vai aumentando. Que justiça você pratica? Se alguém perguntar a respeito do Jesus que tu crê e que tu prega, qual a resposta as pessoas terão para dar? Porque se Jesus é o Cristo, e ele é, se ele é o servo do Deus Todo-Poderoso, e o seu Espírito está dentro de mim, eu vou fazer as mesmas obras. Eu vou trazer justiça a quem me escuta. Eu não vou fazer justiça a quem não me escuta, mas quem me conhece, quem me ouve, eu vou fazer justiça. Eu vou dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E o meu modo de vida vai ser exemplo para essas pessoas. Eles terão um perfil meu. No dia que eu sair desse perfil, eles vão ver que eu mudei. Muitos têm mudado. Então veja que, qual a justiça a igreja está trazendo para o mundo? Qual a justiça? A igreja está trazendo para Jesus? Do mundo? O que você diz para Jesus a respeito do mundo? Que o mundo está calmo? Será, ô pastor, bispo, apóstolo, você pode orar a Deus e dizer, Senhor, a terra está em paz? Você pode dizer isso? O que você tem dito a Deus nas suas orações? Ó Deus, muito obrigado, porque eu estou vendo, Pai,
a paz reinar nas nações. Você vai dizer para mim, isso não é problema meu. Claro que é. Deus faz pergunta todo dia para o teu espírito, como está a terra? É dever da igreja. É dever da igreja trazer justiça às nações. Se Jesus é o Cristo, e ele é, e ele ao subir deixou seu espírito na igreja, então o dever da igreja é justificar as nações a morte de Cristo para brandar a ventania. Amém? Não há desculpa, irmão. Deus não aceita desculpa de alguém que sabe o que tem que fazer e não faz. Deus não aceita desculpa. Você pode receber um alto preço na tua conta e você não vai ter dinheiro para pagar. Se você não reconciliar com Deus, se você novamente não parar, prostrar e entender, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou justificando as nações? O desejo do meu Deus? Será que o meu Deus é um Deus desordeiro? Será que o meu Deus é um Deus da desordem, do caos? Incentivador de arruaça? Será que o meu Deus gosta de arruaceiro? Será que o meu Deus é Deus de paz? Ou de arruaça? Você vai ter que falar para as nações quem é seu Deus. E muitos já falaram e nós estamos vendo aí. Então, irmão, é tempo de retroceder. É tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de você voltar, parar e olhar para Jesus. Senhor, me perdoe. Me ajuda, meu Deus, a ser primeiro justo contigo e justificar as nações à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Jesus? Graças a Deus.